Recentemente lançado na Prime Video com produção da Shudder, o filme Ash, Planeta Parasita, trouxe uma das mais interessantes expressões visuais do terror cósmico recente, com uma história, estilo e trilha sonora totalmente inspirados por clássicos dos anos 80, uma atmosfera psicodélica inspirada por filmes de Richard Stanley e Panos Cosmatos, além de clássicos dos anos 70 e muita inspiração nos mitos de Lovecraft. Mas é um filme que precisava de roteiro e direção muito mais inspirados. Dirigido pelo estreante Flying Lotus, sim, esse é o nome dele, também responsável pela trilha sonora, roteiro e parte dos efeitos digitais, esse é mais um filme que vem na onda dos indies que ganharam força apresentando novas ideias ao gênero, que enquanto é um valente esforço de criatividade, ainda demonstra certo amadorismo. Um filme falho, mas que demonstra muito potencial. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar de Ash, o Planeta Parasita. Um lançamento recente de horror cósmico, que é bem divisivo, mas eu acho que merece a sua atenção. E não se preocupe, eu vou avisar quando for ter spoilers. Lançado no dia 21 de março, Ash nos mostra um futuro onde a humanidade está buscando novas alternativas de planeta habitável, já que aparentemente o nosso parece ter se tornado cada vez mais difícil de se sobreviver. Acompanhamos a história da tripulação de uma dessas missões, mas não qualquer missão. Eles são os tripulantes da nave F da 7ª missão, uma das últimas esperanças dos humanos de encontrar um planeta viável para a terraformação, ou então encontrar qualquer tecnologia, qualquer informação que possa nos ajudar nessa missão. No entanto, algo dá errado e a protagonista Rhea se vê em um ambiente caótico, seus companheiros vítimas de algo violento e as suas memórias desconexas. Rhea precisa tentar lembrar do que aconteceu, já que isso é importante para sua sobrevivência. Como o próprio sistema da nave deixa claro, há alguém lá além dela, ou algo. Abnormal activity detected. Uma presença sinistra que parece ser a responsável por toda a destruição ao seu redor. Enquanto eu sei que Ash é um filme divisivo, eu ainda gosto bastante de muitos elementos, e o que está sendo mais elogiado é justamente a sua iluminação, fotografia e o estilo visual. Porque, ok, isso é básico e entediante, mas... Ash é um filme muito inspirado por John Carpenter. Ele traz a mesma estética de filmes como Dark Star, aproveitando muito da iluminação para as cenas que são bem marcantes. Flying Lotus é um diretor jovem, por isso é possível ver que também há muito de Panos Cosmatos na sua criação de cenas, um dos meus diretores atuais favoritos. E como eu falei anteriormente, há também muito de Richard Stanley, principalmente o seu Hardware. Com isso, alguns dos meus diretores favoritos influenciaram Ash, e eu sou uma pessoa simples. É só botar um monte de cor em todo lugar e eu provavelmente vou gostar do filme. E Ash é inegavelmente um ótimo filme de se olhar. Ash tem como principal força justamente a sua parte visual, principalmente na sua primeira metade, que aproveita bem mais desses elementos. E falando em inspirações, esse não só traz muito de O Enigma do Horizonte, nos flashbacks que a personagem tem enquanto tenta se lembrar do que aconteceu, como também o Enigma de Outro Mundo para alguns dos efeitos práticos, e mais coisas que eu não posso falar sem dar spoilers, e Alien na sua história e estrutura. Há também inspiração no clássico italiano O Planeta dos Vampiros, não só em atmosfera, mas também em estética, como dá pra ver nas roupas similares das duas tripulações. Flying Lotus também é compositor, ele é principalmente um compositor. E com isso a trilha sonora também é fantástica, mesmo que bem derivada de outras obras. Fica claro que esse é um filme de fã feito para outros fãs, e não só fãs de cinema. Hoje em dia estamos vendo uma movimentação interessante em Hollywood. Diretores novos que cresceram com os jogos estão agora começando a fazer filmes e trazer essa influência dos games para Hollywood. Curiosamente, jogos que foram inspirados por outros filmes, completando assim um ciclo artístico. Nesse ponto, o filme lembra bastante um jogo, principalmente Resident Evil, que foi uma das inspirações declaradas dele, e Dead Space. Em alguns pontos, para o bem ou para o mal, ele parece até mais um jogo do que um filme. E um dos destaques do longa, e que está justamente nessas inspirações em jogos, é o Madbot, que é o personagem com mais personalidade e carisma de todo o filme. E sim, apesar do Madbot ser um ótimo personagem, isso também é um defeito. E falando sobre terror cósmico, principalmente de novos talentos, a ficção científica brasileira está prestes a ganhar uma bela expansão do terror cósmico.
Nas Ruínas de Innsmouth, inspirada por uma das mais famosas e melhores histórias de H.P. Lovecraft, trará 14 contos inéditos, criados por autores brasileiros e novas aventuras no incrível universo criado pelo famoso autor. Com Ash sendo uma grande obra de fã de terror cósmico e fã de cinema para outros fãs, eu não poderia deixar de destacar uma outra obra que também é de fã para fã, e de grandes fãs, com contos de Alexandre Calari, famoso pelo Pipoque Nanquim, e o do próprio explorador, talvez o maior fã de Lovecraft que eu já conheci, belamente ilustrado com artes de diferentes estilos. Nas Ruínas de Innsmouth, da editora Clock Tower, promete uma jornada nunca vista ou sentida antes pela cidade de Innsmouth e todos os seus terrores. Contos cerceados por interlúdios que os conectam e criam uma experiência ainda mais imersiva e profunda ao leitor. Profunda. O livro também terá uma nova tradução revisada de A Sombra sobre Innsmouth e Dagon, dois dos mais importantes contos de Lovecraft. Além, é claro, das metas estendidas, que trarão também o horror cósmico pré-Lovecraftiano, com contos que inspiraram o autor a criar os seus próprios mitos. Esse é um projeto super interessante que está lá no Catarse, que não conta apenas com um livro, como também várias recompensas para os apoiadores. Ouse descobrir os horrores Lovecraftianos em um dos cenários mais fascinantes já criados pelo autor, explorado, dessa vez, por novas ideias, novas visões, novos autores. Entre no Catarse e conheça o projeto, mas corre que a campanha só vai até o dia 30 de maio. E eu honestamente acho que Ash também tem a semente de uma temática que vai se tornar cada vez mais presente na ficção científica e que eu acho muito boa. As ansiedades sobre nosso futuro ao tentar buscar outro planeta para sobreviver. Como será a agonia de ver o nosso planeta morrer, enquanto desesperadamente mandamos naves tentar encontrar um ambiente onde podemos viver? E para esses que vão nessas missões, será que eles serão capazes de lembrar de como era tudo por aqui? Não estaríamos perdendo a nossa humanidade, a nossa conexão com a Terra? Poderemos, como espécie, fugir do nosso planeta? Ou o espaço não é só perigoso demais para nossos corpos, mas também para as nossas mentes? Além, é claro, da competição que podemos encontrar lá fora, e é aqui que ele mais brilha. Nós dominamos nosso planeta, mas para o cosmos, podemos ser nada além de macacos com ambições maiores do que deveríamos. É um excelente tema que não só envolve o cosmicismo, mas também questões que agora estão ganhando força sobre a nossa própria existência aqui no planeta e sobre o futuro que alguns propõem para a nossa espécie. E ele fala sobre como somos grandes conquistadores, nós humanos nos vemos como aqueles que vão colonizar outros planetas. Mas e se tiverem outros que são exatamente como nós? E se eles chegarem primeiro? Mas você deve ter notado que eu disse que ele tem uma semente de uma temática. E que também esse é um ótimo filme de se olhar. Mas infelizmente, filmes não são apenas sementes de ideias, e não são apenas imagens. Enquanto Ash demonstra bastante força estética, a sua direção, atuação e estrutura de roteiro são um problema. Lotus claramente não sabe dirigir bem a sua protagonista, que enquanto não é uma má atriz, depende muito do material com que trabalha, o problema está na própria estrutura do roteiro. Ela é uma personagem propositalmente sem lembranças. Essa foi uma péssima escolha, porque sem a direção correta, ela não consegue atuar esse arco, fazendo com que ela só pareça sem personalidade absolutamente nenhuma. E Aaron Paul, famoso por Breaking Bad, aqui parece estar, de novo, no modo automático, como ele já vem fazendo tem um tempo. Com a ideia de ser um quebra-cabeça que se monta aos poucos enquanto revela o que realmente aconteceu e quais são as verdadeiras ameaças do filme, todas as revelações são feitas depois de um suspense que se constrói bem devagar. Mas com um porém. Isso significa que, caso você não engaje com o mistério e o visual logo de primeira, são 50 minutos de nada acontecendo. Um nada bem bonito, mas um nada no fim das contas. Enquanto eu acho que a última parte dele entrega tudo o que ele promete anteriormente, ele demora para chegar lá. E eu acho que é justamente isso que está tornando esse filme extremamente divisivo. Ele logo de começo vai engajar com um público que gosta desse tipo de filme. No entanto, não é um tipo de filme que todo público gosta. E ele não se ajuda em não conseguir extrair o seu melhor possível enquanto tenta fazer isso. E como eu falei, ele é um filme bem inspirado no que veio antes. E por isso, para muita gente que já assistiu o que veio antes, nenhuma das suas surpresas realmente são surpreendentes. Você meio que entende o que vai acontecer antes de acontecer. Com o Flying Lotus sendo um diretor que está aí no começo de carreira, tendo até aprendido a fazer efeitos especiais pelo YouTube, eu consigo ver que Ash é um filme de um entusiasta da ficção científica, um fã de jogos que quer explorar todas as suas inspirações no cinema. É um filme
e um diretor que tem muito potencial. Eu realmente estou curioso para saber o que vem depois se ele conseguir novos projetos. No entanto, é um diretor que precisa tanto melhorar a sua direção quanto contar com melhores roteiristas. Longe de ser perfeito e com muitos tropeços, ele ainda mostra a força da ficção científica indie em nos entregar novas experiências, principalmente com um bom senso estético, longe da mesmice cinza e bege que já dominou o cinema pelas últimas décadas, principalmente na ficção científica. Vale a pena assistir? Tudo vale. Como eu sempre digo, tire as suas próprias conclusões. E eu acredito que Ash vai encontrar os seus fãs, só não acho que tão cedo. Dito isso, eu ainda quero falar sobre algumas coisas, mas se eu falar sobre elas, serão spoilers. Então, continue a partir daqui pela sua conta em risco. Enquanto Aaron Paul e Eiza Gonzalez são o foco principal, há também outros personagens, muitos usados só para aumentar o número de corpos, incluindo o próprio diretor. Infelizmente, eu acho que muitos deles são desperdiçados. Iko Uwais, que está fantástico em Raid, tem até um momento para mostrar as suas artes marciais, mas é tão curto que não causa tanto impacto. E eu acho que ele foi chamado justamente por causa das suas habilidades, e não explorar isso como deveria foi um baita de um erro, principalmente ao não dar personalidade aos membros da tripulação, então quando eles morrem, a gente não sente muita falta. Outro problema é que, uma vez que a história se desenrola, o alienígena acaba sendo completamente genérico quando possui humanos. Seus momentos mais interessantes estão justamente na parte mais parada e mais misteriosa do filme. Depois, é um filme de zumbi. Mas algo eu tenho que reconhecer, pelo menos pra mim, os efeitos práticos, mesmo que breves, são muito bons. Em especial, o corpo controlado pelo alien no final lembra bastante o Enigma de Outro Mundo e os efeitos práticos dos anos 80. É simples, mas é bem legal. E eu também gosto da revelação das motivações dos muitos, a mente coletiva que chegou no planeta Ash antes dos humanos. Lidando com o cosmicismo, mas envolvendo também os temas de expansão comuns no sci-fi espacial, ele nos mostra que não somos a única espécie por aí, e principalmente, não somos a única que está investindo em expandir a nossa presença no universo. Talvez não somos nem os únicos tentando fugir da nossa extinção, e quem está do outro lado pode ser muito mais avançado do que nós. Nossa espécie pensa tanto em investimento, em expansão através do empreendedorismo, muitas vezes de forma agressiva e passando por cima de outras formas de vida sem consequência, que não paramos para pensar que o mesmo poderia acontecer com a gente. O que aconteceria se tem outros fazendo isso e estão cada vez mais perto de nós? De um jeito, ele meio que me lembra o terror irônico de Guerra dos Mundos, e sobre o medo de acontecer com nós o que fazemos aos outros. Eu realmente gosto de como ele começa a falar sobre isso. É basicamente Alien, mas colocando os humanos do outro lado da ganância da Weyland. É uma pena que é só o começo da conversa. Quando ele poderia expandir mais essas ideias, ele meio que acaba. Isso só surge no final, e não tem tempo para ter o impacto necessário. No fim das contas, Ash, o planeta parasita, não vai ser um grande marco da ficção científica. Talvez, com o tempo, ele vire um cult. Eu gosto bastante do que ele apresenta e como ele apresenta. Mas ainda precisaria de um trabalho muito grande no roteiro, na direção e em muitos outros detalhes. É um belo sci-fi de se ver, mas não é só de se ver que o sci-fi é feito. No fim, é uma experiência que eu claramente recomendo. Eu sempre vou apoiar a ficção científica que está saindo por aí, principalmente quando ela vem de diretores pequenos, de estúdios pequenos, quase indies. É sempre bom termos novas mentes criativas num gênero que tanto amamos. E com isso, como sempre, só me resta agradecer a sua presença comigo aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e continue nos acompanhando porque estaremos sempre por aqui, trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E claro, um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nave do Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como os nossos primeiros imediatos, Alexandre Seulin, Marco Marcos, Joel Melo, André Oliveira e Nostromo, os nossos membros da Ponte de Comando, Bruno Almeida, Raven e Guilherme Ian, e os oficiais de ciências, Ludmila Russo, Santiago, Lemuel de Souza, Paulo e Flávio Vieira.